E eis que eu, Moroni, termino o registro de meu pai, Mormon. Os nefitas foram perseguidos pelos lamanitas até serem todos mortos. Meu pai também foi morto por eles. E eu fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição de meu povo. E se irão matar-me? Não sei. Moroni ficou sozinho para preservar os registros sagrados dos nefitas. Seu pai Mormon os entregou a ele para escondê-los para o Senhor. Imaginem se Moroni não tivesse conseguido e os lamanitas o atacassem antes que ele cumprisse sua tarefa. Felizmente, sabemos que Moroni teve êxito em preservar os registros. Há outros personagens e eventos históricos importantes que poderiam ter tido finais alternativos em circunstâncias diferentes. Séculos depois de Moroni, em outro continente, uma triste figura foi conduzida de uma masmorra no castelo de Vilvoorde, nos arredores de Bruxelas, Bélgica. Fora das muralhas do castelo, o prisioneiro foi amarrado a um poste. Ele teve tempo para proferir em voz alta sua última oração. Oh, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E então foi estrangulado. Logo em seguida, seu corpo foi queimado na estaca. Seu crime? Traduzir e publicar a Bíblia em inglês. Como nossa vida seria diferente hoje se todos os exemplares e as traduções de William Tyndale tivessem sido destruídos pelo rei? Felizmente, fiéis seguidores de Cristo continuaram a perseverar. E 3 anos após a morte de Tyndale, Deus realmente abriu os olhos do rei Henrique VIII e com a publicação do que se chamou a Grande Bíblia, o público passou a ter acesso às escrituras em inglês. A obra de Tyndale tornou-se o alicerce para quase todas as futuras traduções da Bíblia para o inglês. Talvez devamos ainda mais aos que diligentemente registraram e preservaram a palavra ao longo das eras, frequentemente com trabalho e sacrifício árduos. E agora, eu, Mormon, embora saiba que essas coisas certamente serão conhecidas, e também que o conhecimento dessas coisas deverá chegar aos remanescentes deste povo, bem como aos gentios, escrevo, portanto, um breve resumo, em virtude da ordem que me foi dada. Portanto, todos se converteram novamente. O que eles sabiam sobre a importância das Escrituras que também precisamos saber? Caridade para com o próximo é uma verdade simples. O rei Benjamim nos ensina sobre sua importância no livro de Mormon.
Meus filhos, se não fosse por estas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão de Deus, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo nossos pais teriam degenerado caindo na incredulidade. Quisera que vos lembrasseis que esses registros são verdadeiros e de examiná-los diligentemente e que guardasseis os mandamentos de Deus para que prospereis na terra. Toda vez que lemos, deveríamos perguntar-nos: por que esses autores escolheram essas histórias ou eventos específicos para incluir nos registros? Qual é o valor delas para nós hoje em dia? As Escrituras nos lembram do que sabíamos em nossa vida pré-mortal. Ampliam nossa memória em outro sentido, ensinando-nos sobre povos e acontecimentos que não vivenciamos pessoalmente. Nenhum de nós estava em Jerusalém séculos atrás para ouvir o Salvador pregar seu evangelho pessoalmente. Nem estávamos ao seu lado para testemunhar como, por seus milagres, o cego viu, o coxo andou, os leprosos foram curados, os surdos ouviram e os mortos se levantaram, o que fez o povo exclamar que tal nunca havia sido visto em Israel. Não estávamos entre as outras ovelhas que Cristo visitou na América, e não fomos chamados um por um com a multidão a convite do Salvador. Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. Não nos ajoelhamos ao lado de Joseph Smith no bosque sagrado e nem contemplamos o Pai e o Filho lá. Mas sabemos de todas essas coisas e muito mais, porque temos o registro das Escrituras para nos ampliar a memória, para nos ensinar o que não sabíamos e o que não vimos. E à medida que essas coisas nos penetram a mente e o coração, nossa fé em Deus e em seu Filho amado cria raízes. Aqueles que não têm a palavra escrita de Deus acabam deixando de acreditar nele e esquecem o propósito de sua existência. O efeito é o mesmo para aqueles que têm as Sagradas Escrituras, mas nunca as abrem. Vocês devem lembrar como foi importante para o povo de Leí levar consigo as placas de latão quando deixaram Jerusalém. Aquelas escrituras foram essenciais para o seu conhecimento de Deus e da redenção de Cristo que estava por vir. E nestas escrevo as coisas de minha alma e muitas das escrituras que estão gravadas nas placas de latão. Porque minha alma se deleita nas escrituras e meu coração nelas medita, e escreve-as para a instrução e proveito de meus filhos. Deus usa as Escrituras para desmascarar pensamentos errôneos, falsas tradições e o pecado com seus efeitos devastadores. Nosso Pai Celestial é um Pai amoroso que deseja nos poupar de sofrimento e dor desnecessários e, ao mesmo tempo, nos ajudar a alcançar nosso potencial divino.
Aconteceu, porém, que no final do 17º ano, apareceu um homem na terra de Zaraínla. E ele era um anticristo, pois começou a pregar ao povo contra as profecias que haviam sido proferidas pelos profetas, relativas à vinda de Cristo. As Escrituras estão diante de ti, sim, e todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a Terra e tudo que existe sobre a sua face. Sim, e seu movimento. Sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. E contudo andas desviando o coração deste povo, testificando-lhe que Deus não existe? E queres ainda negar todos esses testemunhos? Sim, eu negarei, a menos que tu me mostres um sinal. Eis que estou aflito pela dureza de teu coração. Sim, por ainda resistires ao Espírito da Verdade. As Escrituras desabonam a antiga filosofia de Corior, que parece estar voltando à moda hoje em dia. A filosofia de que não há padrões morais absolutos, de que cada homem prospera segundo sua aptidão e cada homem conquista segundo sua força. E nada que o homem faça é crime. E de que, quando o homem morre, tudo se acaba. As Escrituras são o meio de avaliarmos o que é correto e verdadeiro. E são claras ao afirmarem que a verdadeira felicidade não está em negar a justiça de Deus ou em tentar burlar as consequências do pecado, mas no arrependimento e no perdão por meio da graça expiatória do Filho de Deus. Temos um poderoso exemplo em Alma. Que abandonou o pecado repentinamente e, depois de arrepender-se, quase até a morte, como ele disse, provou a rara doçura de ser redimido pelo Senhor. Cristo virá. Sei que ele virá. Os que leram as Escrituras e beberam da fonte do conhecimento que elas transmitem, sabem valorizá-las. As Escrituras nos educam nos princípios e valores morais essenciais para a manutenção da sociedade civil, incluindo a integridade, a responsabilidade, o altruísmo, a fidelidade e a caridade. Nas Escrituras encontramos retratos vívidos das bênçãos que recebemos ao honrar os princípios verdadeiros. E das tragédias que ocorrem quando pessoas e civilizações os ignoram. No final, o propósito central de toda a Escritura é encher nossa alma de fé em Deus o Pai e em seu Filho Jesus Cristo. Fé que eles existem. Fé no plano do Pai para nossa imortalidade e vida eterna. Fé na expiação e ressurreição de Jesus Cristo. Nefe explica isto perfeitamente no livro de Mórmon. Eu, Nefe, escrevi o que escrevi e considero de grande valor, porque os persuadem a fazer o bem e falam de Jesus, persuadindo-os a acreditar nele e a perseverar até o fim, que é vida eterna. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo. E escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Os relatos das Escrituras a respeito da fé exercida por outras pessoas servem para fortalecer a nossa própria fé. Ouvimos e ganhamos coragem devido à determinação de um menino profeta, odiado e perseguido por tantos adultos. Eu tivera uma visão. Eu sabia-o. E sabia que Deus o sabia. E não podia negá-la. As Escrituras expõem a doutrina de Cristo e, por causa disso, são acompanhadas pelo Espírito Santo, cujo papel é prestar testemunho do Pai e do Filho. Mesmo nestes últimos dias, há exemplos de sacrifício para preservar as revelações sagradas recebidas por Joseph Smith.
Em 1833, muitos membros, incluindo duas irmãs jovens e fiéis, Mary e Caroline Rollins, corajosamente recuperaram páginas do livro de mandamentos que tinham sido espalhadas por uma turba. Essas páginas continham revelações que agora estão incluídas em Doutrina e Convênios. Tantas pessoas sacrificaram tanto para termos as Escrituras hoje. Acho que nunca na história houve um povo abençoado com tamanha quantidade de escritos sagrados. E não apenas isso, mas também todo homem, toda mulher ou criança pode ter e estudar em seu próprio exemplar esses textos sagrados, a maioria em seu próprio idioma. E também considerem a importância dos profetas modernos e suas palavras, quando inspirados pelo Espírito Santo, as quais o Senhor chama de Escritura. As Escrituras e as palavras dos apóstolos e profetas modernos são fontes de sabedoria, conhecimento divino e revelação pessoal para ajudar-nos a encontrar respostas a todos os desafios da vida. Acho que Escrituras não é somente o que está em nossas Escrituras consagradas, mas também nos discursos das autoridades gerais, principalmente do Quórum dos 12 e da Primeira Presidência. Eu gosto de folhear os discursos da Conferência Geral e procurar as escrituras que são citadas nesses discursos. Eu sou grata por termos profetas modernos aqui na Terra hoje. E acredito que o papel deles é continuar a revelar a palavra de Deus para nós. As coisas ditas pela Primeira Presidência e pelo Quórum dos 12 são instruções atuais que estamos recebendo do Senhor. Tudo o que faço está relacionado ao que dizem essas instruções e ao que está registrado nas Escrituras. Sinto-me elevado espiritualmente sempre que examino as Escrituras. Essas palavras sagradas de verdade e amor orientam minha vida e apontam o caminho para a perfeição eterna. Pouco a pouco, dia a dia, ganho uma compreensão maior e aumento o meu conhecimento dos mistérios que podem ser encontrados nas Escrituras. As Escrituras me orientam e me ajudam a ser um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um estudante melhor, uma pessoa melhor. Nos momentos de dificuldade, é uma bênção ter algo tangível para ler e ponderar. Eu adquiro um testemunho das Escrituras ao lê-las e seguindo seus princípios e vendo por mim mesmo. Ao lê-las diariamente, sinto a paz e a confiança de que posso seguir em frente e fazer o que preciso. Sei que elas são verdadeiras. Sei que elas são a palavra do Senhor. O livro de Mórmon é verdadeiro e foi dado para trazer felicidade e esperança aos fiéis no labor destes últimos dias. Irmãos e irmãs, Deus sempre oferece segurança para a alma e com o livro de Mórmon, Ele o faz novamente em nossa época. Lembrem-se desta declaração feita pelo próprio Jesus. E o que entesourar minha palavra não será enganado. E nos últimos dias, nem seu coração, nem sua fé lhes falharão. E eis que eu, Moroni, termino o registro de meu pai Mórmon. Escrevo, porém, mais algumas coisas que talvez sejam úteis em algum dia futuro, segundo a vontade do Senhor. Eu fiquei sozinho, portanto escreverei e ocultarei os registros na terra para o Senhor. E bem-aventurado será aquele que trouxer isto à luz, porque será tirado da obscuridade para a luz, pelo poder de Deus.
porque os eternos desígnios do Senhor irão avante, até que todas as suas promessas sejam cumpridas. Sou muito grato pelos profetas antigos que foram tão diligentes em preservar seus registros sagrados. Ao ler e ponderar as Escrituras, sentimos os doces sussurros do Espírito para nossa alma. Podemos encontrar respostas para nossas dúvidas. Aprendemos a respeito das bênçãos que advêm por cumprirmos os mandamentos de Deus. Adquirimos um testemunho seguro de nosso Pai Celestial e de nosso Salvador Jesus Cristo e do amor deles por nós. Quando o estudo das Escrituras é aliado às nossas orações, podemos ter a certeza de que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Estudem as Escrituras cuidadosa e deliberadamente. Ponderem-nas e orem a respeito delas. As Escrituras são revelação e proporcionam mais revelação. Ponderem a grandiosidade da bênção que recebemos de ter a Bíblia Sagrada e outras 900 páginas adicionais de Escrituras que incluem o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Sem dúvida, com essa bênção, o Senhor está nos dizendo que nossa necessidade de recorrer às Escrituras é maior do que em qualquer época anterior. Vamos banquetear-nos continuamente nas palavras de Cristo, que nos dirão todas as coisas que devemos fazer.